Oi, meu nome é Derleide de Andrade, né, sou assistente social, formada na Universidade Estadual do Ceará, né, local também é onde, né, fiz o mestrado em Políticas Públicas e Sociedade, né, o mestrado acadêmico. Então sou muito agradecida a essa universidade no processo da minha formação profissional e também como, né, cidadã, como pessoa, né. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, ao Laços, né, ao Laboratório de Seguridade Social e Serviço Social, né, da UES, né. Agradecer aos professores, às professoras e alunos, alunas que por lá vêm, né, alguns anos contribuindo, né, nessa discussão, né, da Seguridade Social. Por si só já mostra, né, a relevância, né, do Laços no processo de formação dos estudantes, mas também dos profissionais que estão no mercado de trabalho. Eu trabalho no Centro de Apoio Psicossocial, né, da Regional 3, CAP Geral da Regional 3. Fui, né, me inseri nesse serviço a partir do primeiro concurso, né, realizado na gestão do prefeito Juraci Magalhães, né. Então foi o primeiro concurso. Nós tivemos em 2019 um outro concurso, né. Então nesse processo, de fato, né, já se passam alguns anos, né, de construção, né, desse CAPS. O CAPS geral, né, Frota Pinto, né, ele foi o primeiro CAPS implantado em Fortaleza, né, a partir de um projeto de extensão do ambulatório, né, de saúde mental do Hospital Universitário Walter Cantillo. Então, os profissionais que atuavam nesse ambulatório, né, tiveram a iniciativa de iniciar esse projeto, né, que isso foi em 1998, né, que nesse mesmo ano a Prefeitura de Fortaleza, né, entrou num processo através de um convênio de cooperação, né, e que por muitos anos esse convênio se estendeu, né, até 2014, né, se não me engano. Esse convênio, de fato, começou por este CAPS geral, mas depois foi inserido o CAPS, né, infantil, regional 3, e o CAPS álcool e droga, né. Então, quem administrava esse convênio era essa equipe dos profissionais do Hospital Universitário Walter Cantillo, né. Depois é que a prefeitura passou a administrar diretamente, mas ainda mantém até hoje um convênio de cooperação técnica e acadêmica, né, no processo de formação dos residentes da psiquiatria e da saúde mental, né. Então, esse CAPS, ele, além de ser um serviço de assistência à saúde, é também um locus de contribuição, né, na formação profissional dos profissionais da residência multiprofissional, da residência médica, mas também dos estudantes de graduação que nos procuram, né, na perspectiva de realizar o seu estágio acadêmico. Minha carga horária no CAPS geral é de 20 horas, né, e isso aliado, né, também eu trabalho no Hospital Universitário Walter Cantillo, né, sou assistente social lá desde 2002. E do CAPS geral, né, desde 2004, porque o concurso foi em 2000, mas só em 2004 que eu fui chamada para atuar na saúde mental, né. Quais são as demandas, né, assim, mais expressivas, né, no nosso cotidiano como profissional, como assistente social no CAPS, né? Como todo serviço de saúde mental, né, a gente, né, e o CAPS, né, geral, né, ele tem um recorte para atendimento, né, às pessoas com sofrimento psíquico e transtorno mental severo e persistente, né. Mas é claro que no nosso cotidiano, né, as pessoas, né, em sofrimento psíquico, seja ansiedades, né, as depressões e tal,
né, nos procuram, né, diante mesmo que a gente tem muita nitidez de que a saúde mental ela é em conexão direta com a realidade social que a gente vive, né? As pessoas, né, adoecem muito diante né, desse tipo de sociedade, de modelo societário que a gente vive, né? A exploração, né, do trabalho, da mão de obra, a precarização do trabalho, o desemprego estrutural cada vez mais forte, né? E na pandemia não tem sido diferente, né? Muito pelo contrário, foi agudizado todas essas expressões, né, da questão social que a gente já atuava antes da pandemia, né? Então, as pessoas nos procuram mais, né, além das pessoas com transtorno severo persistente, mas também um grande volume de pessoas em sofrimento psíquico decorrente, né, da realidade, da violência, né, urbana que a gente vive, da violência doméstica, né, das pessoas, né, que sofrem preconceitos pela sua forma de viver a sua sexualidade, né? Hoje a gente tem cada vez mais, né, pessoas, do segmento LGBTQI, né, que de fato às vezes não tem outros serviços, né, de retaguarda, serviços públicos que possam atender essas perspectivas, né, mais amplas de enfrentamento ao sofrimento psíquico, né? Bom, para a gente falar, né, do CAPS, a gente tem que compreender que ele é formado por uma equipe multiprofissional, né? Nós temos agentes sociais, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, médicos, e em alguns momentos a gente teve pessoas formadas em artes, né, plásticas, né, para trabalhar a perspectiva, a dimensão da arte, né, né, como uma vazão, né, a melhoria dos quadros de sofrimento, né, psíquico e de adoecimento psíquico, né, propriamente dito. Massoterapeutas, né, atualmente a gente tem massoterapeutas também no CAPS. Então, assim, a gente, dependendo da direção política, né, da gestão municipal, né, o serviço ele pode ter uma perspectiva muito, por exemplo, do ponto de vista profissional. Né? E a gente sabe, né, todas essas discussões da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e hoje, né, a gente já começa a falar da interprofissionalidade. Isso é um processo, né, que eu diria que a gente já avançou muito, né, para quem trabalha na área da saúde. A gente sabe que, né, a hierarquia de saberes sempre foi muito forte e ainda é muito forte, né? Mas a gente já tem construído processos, né, de hoje de compreender a necessidade de trabalhar em clínicas ampliadas, ou seja, né, a união de vários saberes, né, na perspectiva de construção de um percurso, né, que possa, né, consolidar, né, esses diversos saberes, né. No CAPS, a saúde mental, de certa forma, eu acho que a gente, né, ao longo dos tempos, avançou muito nessa quebra, né, das hierarquias. Eu acho que a saúde mental tem essa peculiaridade, né, de trabalhar os diversos saberes, né, numa perspectiva mais interdisciplinar e, quiçá, né, numa perspectiva, né, interprofissional. Né? Então, esse é um desafio cotidiano. Eu não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, porque a sociedade ainda é muito demarcada, né, pela hierarquia dos saberes. Né? Então, isso se reflete também nas instituições, né, de saúde, de educação, de assistência social. Né? Eu acho que a perspectiva é a gente sempre compreender que os saberes, né, eles podem construir um caminho, né, único na perspectiva do enfrentamento das questões sociais, culturais, né, de saúde mental nesse sentido. Né? Como é que se dá a atuação do serviço social no âmbito da saúde mental? Né? Eu aproveito assim, uma das coisas que a gente precisa discutir mais dentro da universidade, né,
são esses eixos transversais, né? Como a nossa formação é muito generalista, às vezes, né, a gente, né, sente, né, no exercício profissional a necessidade de aproximação, né, de saberes específicos, seja na saúde, na educação, na habitação, não seria diferente na saúde mental, né? Eu acho que essa aproximação da universidade com os espaços socioocupacionais certamente irá fortalecer essa perspectiva, né, de que a gente precisa, mesmo na formação ainda universitária, a gente precisa acessar mais esses conhecimentos específicos, né? Como falei, de todas as políticas públicas. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, porque eu acho que cada vez mais essa interlocução da universidade com os espaços socioocupacionais irá mostrar a necessidade da gente estar, né, nessa unidade cada vez mais forte entre teoria e prática, né, a dimensão, inclusive, mais técnico-operativa da profissão. Né? Então, nesse sentido, acho que o serviço social, no espaço da saúde mental, tem uma contribuição fundamental, porque eu acho que a nossa formação, e aí eu digo a nossa formação básica, né, de compreender o mundo numa perspectiva mais ampla, de ter a perspectiva do projeto ético-político, né, na defesa dos direitos, né, dos usuários, né, no enfrentamento dos diversos preconceitos, né, que muitas vezes as outras formações profissionais não têm essa perspectiva, né. Eu acho que a gente muito contribui nesse sentido, né, de trazer uma análise maior, né, da própria questão social, né, dos outros profissionais compreenderem, às vezes, que a coisa não é só clínica, medicamentosa, né? Tem um contexto familiar, tem um contexto social, tem um contexto cultural que na nossa formação a gente tem muito a contribuir nos espaços, né? Então a gente precisa compreender isso, né? E nos colocar numa perspectiva de fato de que nós somos, né, um profissional que tem muito a contribuir nesses espaços, além, claro, né, das demandas específicas que a gente tem no nosso cotidiano, nas orientações de direitos sociais, no acesso às demais políticas públicas, né, para que essas populações, né, que sofrem estigmas, né, a loucura, né, a pessoa acometida de algum sofrimento psíquico ou, né, de algum transtorno mental, né, ainda é colocado de uma forma muito estigmatizada na sociedade, né? Então a gente precisa compreender que a gente pode contribuir muito nessa ruptura de que esse sujeito é um sujeito de direito e que ele pode sim procurar buscar, né, nessa construção entre profissional, família, né, usuário e comunidade, uma perspectiva de maior inclusão social dele, né, dessas pessoas, né, desses sujeitos, né, na vida societária como um todo. É um grande desafio, mas eu acho que a gente tem uma grande contribuição profissional nesse sentido, né? Como toda profissão, né, que está inserida, né, numa política pública, e numa política pública, né, que vem tendo conquistas muito recentes, mas com muitos retrocessos nos últimos 8 anos, principalmente, né? Eu estou falando aqui no município de Fortaleza, mas no Brasil como um todo, a saúde mental tem sofrido ataques profundos, né, no que vinha sendo construído com a reforma psiquiátrica, né? Então, a gente, né, teve avanços do ponto de vista normativos, estruturais, de organização da política, mas a gente tem sofrido ataques profundos, né, e cada vez mais a saúde sendo, os recursos, né, orçamentários sendo transferidos, por exemplo, para as comunidades terapêuticas e para os hospitais psiquiátricos, né. De certa forma a gente vê o retomar de uma perspectiva anterior, né, quando a gente rompe com o modelo de saúde mental que a gente tinha no Brasil, né. Na verdade, a gente, né, na saúde a gente sempre vai ter, né, nesse país a gente tem tido ao longo dos anos 2 projetos muito fortes, né. Aí você tem a perspectiva da reforma sanitária, né, e o do mercado privado. Na saúde mental também não é diferente, né? Então, isso por si só já traz muitos limites,
a atuação profissional, né? E aí é claro que as estratégias sempre são na perspectiva de trabalhar, né, dentro da equipe essa perspectiva de enfrentamento dessas questões. Como assistente social, e que a gente tem como perspectiva maior, né, a inserção dessas pessoas em políticas públicas, o desafio é tremendo, né, porque de fato a gente tem uma fragmentação cada vez maior das políticas públicas, a gente tem cortes orçamentários profundos nessas políticas, né? Por exemplo, no município de Fortaleza, um grande aliado que a gente deveria ter é a política de assistência social, né? E é uma política hoje totalmente fragmentada, né? que é desconsiderada dentro da administração pública, né? E aí fica difícil como profissional, né, assistente social, você que tem esse olhar sobre as políticas públicas, consegue articular as políticas públicas, e as políticas públicas continuam cada vez mais isoladas entre si, sem essa perspectiva intersetorial. Então, para mim, esse é o principal limite, né? Mas também eu acho que a gente, né, eu coloco muito que, como profissional, a gente tem que cada dia entender, né, que a gente, esse cenário no Brasil, né, ele, de contrarreformas e tal, ele é né, tem tido cada vez mais um processo muito longo, né? Então a gente vai encontrando no dia a dia, né, formas de trabalhar esses limites e tornando isso também em algumas potencialidades. Eu diria que além das nossas atividades, né, cotidianas que a gente tem, de acolhimento, de atendimento social dentro do CAPS, né, a gente também tem que se inserir em outras linguagens, né, de trabalho. Né? Por exemplo, eu acho que no período que a gente estava mais em crise, se sentindo em crise como profissional e como equipe, né, eu tenho que pensar alguma possibilidade de romper com essa lógica ambulatorial que os CAPs, né, estão se transformando, né, especificamente em Fortaleza. E aí, né, a partir de uma experiência que a gente já estava tendo com um grupo de arte, de dança no CAPS, né, com uma psicóloga, né, a Ana Bento, a gente foi desenvolvendo algumas possibilidades, né, e quando da saída dela, né, porque ela era da seleção pública, eu peguei esses dois grupos e transformei num grupo, né, um grupo de arte e fotografia. Eu queria assim destacar, né, uma coisa importante, né, que tem como eu estava falando do grupo de arte e fotografia, que na verdade é coordenado por mim, uma terapeuta ocupacional, né, e que foi, né, em 2019 um campo de estágio tanto da graduação como da residência multiprofissional e do PET Saúde, né, da Universidade Federal do Ceará. Então, assim, é um projeto, né, dentro de um universo de ações cotidianas que o assistente social pode estar inserido, né, inserida. E aí eu digo que dentro, né, das nossas especificidades, né, a gente tem na nossa formação uma perspectiva, né, de trabalhar com os processos de participação popular, né, de compreender a necessidade de estarmos inseridos no controle social das políticas públicas. Né. E eu acho que, e aí, claro que no ambiente de uma equipe multiprofissional, a questão da participação popular e controle social, por mais que nós tenhamos mais domínio dessa matéria, mas ela é uma prerrogativa de todos os profissionais inseridos no serviço. Então, todas as nossas ações, atendimentos individuais dentro do CAPS, né, independente da especificidade profissional, a gente tem que fomentar, né, ao usuário, ao familiar, a necessidade de a gente, né, participar, reivindicar os direitos, né, desse segmento e nosso, né, como cidadãos, né? Então, assim, o fortalecimento em todas as nossas ações, né, da discussão, da participação popular, a necessidade de lutarmos, né, pela reforma psiquiátrica, que de fato, né, a gente tem implementado nesse país, mas que precisamos lutar muito ainda pelo fortalecimento da mesma. Está no Instagram, onde a gente passou a desenvolver, né, que eu gosto, como eu gostava de fotografia, eu fui trazer essa coisa que era lazer, né, numa perspectiva que pode também se transformar num elemento, né, de
de apoio profissional no sentido de construir alguns processos. E como eu acho que a saúde mental ela tem que ser cada vez mais de levar as pessoas a viver a cidade, a se inserir nos espaços, né, da cidade, nos espaços de arte, de cultura. Então, eu fiz um alinhamento, peguei a parte da fotografia e transformei isso em percursos dentro da cidade de Fortaleza. A gente passou a conhecer alguns locais turísticos, já conhecidos, né, da cidade, mas por eles não, porque eles poucos acessam a cidade. Normalmente, os pacientes da saúde mental eles têm uma dinâmica muito cotidiana, né, de casa, posto de saúde, CAPS, né? De pouca vivência comunitária, né? Pelos estigmas mesmo que eles já sofrem. Então, a ideia é que a gente possa levá-los para conhecer a cidade, né? E aí, né, muitos deles nunca, alguns nem têm celular, né? Pela própria condição socioeconômica deles, né? Nunca tiveram máquina fotográfica, e aí a gente foi trabalhando isso a partir dos equipamentos dos profissionais emprestados e tal, e passamos a ter doações de alguns aparelhos, né, máquinas fotográficas. E a partir disso o projeto, né, hoje tem 14 pessoas, são poucas, mas não importa a quantidade, o importante é o que a gente pode estar levando, né, de perspectiva para essas pessoas e para outras pessoas. O projeto passou o ano de 2019 conhecendo a cidade, né, os espaços de cultura e eles tirando foto. Hoje a gente tem quase 1.300 fotos desse grupo. Pessoas que não sabiam pegar uma máquina fotográfica, um celular, e hoje tem toda uma capacidade, né, de transformar o seu olhar em arte, né? Mas veio a pandemia e aí o grupo teve que parar, então a gente vai ter que recomeçar, não sei quando, esse projeto. Mas isso revela que a gente, mesmo no caos de uma política pública, de uma fragmentação, a gente pode também transformar a dor em arte, né? Em cultura. Bom, essa coisa da referência contra referência, né? Eu estou seguindo um pouco, né, algum roteiro de perguntas que me foi enviado. A contra-referência e referência na saúde é ainda algo muito complexo, né? Na saúde como um todo e na saúde mental ainda, né? A gente ainda tem construído o processo, por exemplo, de matriciamento, né? O que é matriciamento? É uma ação conjunta, né, com a atenção primária, por exemplo, que a atenção primária também tem as suas responsabilidades, né, de saúde mental. Então, por exemplo, é algo que ainda está muito devagar, mas né, a gente tem construído esses processos de matriciamento, né? Então, isso tem a ver também com a perspectiva de referência e contra-referência, né? Mas eu acho que a contra-referência e a referência, ela ainda ficou ela ainda é muito complicada, né? A gente não tem um sistema, o SUS é um sistema maravilhoso, acho que a gente tem que lutar para que ele seja cada vez melhor, mas ainda a comunicação entre referência e contra-referência ainda é delicada, né? Eu acho que funciona, mas ainda a gente tem muitos processos aí para trabalhar nessa perspectiva, né? Daquele paciente que está na atenção primária, né? E aos poucos isso, de certa forma, a gente hoje trabalha com prontuário eletrônico, né? Isso facilita, né? Porque eu consigo acessar um pouco, né, ou todos os atendimentos daquele paciente lá no posto, né? Então isso vai ajudando também a aproximar mais isso, né? Por mais que o prontuário eletrônico também traga outras dificuldades, né? Porque ainda precisa trabalhar um pouco a questão dos sigilos profissionais, né? Enfim, a contra-referência e referência, eu acho que ainda permanece como um horizonte de muitas dificuldades, né, na saúde como um todo, né? A gente tem que trabalhar, né, a concepção de saúde mental, né? Por exemplo, a gente está no meio de janeiro, né, janeiro branco, né, onde a gente tenta fazer alguns movimentos, algumas campanhas em relação à política de saúde mental, né, o mês da saúde mental. Mas eu acho que eu acho importante, né, o janeiro trazer essa perspectiva, mas a gente precisa trabalhar a política de saúde mental
ou a concepção de saúde mental no cotidiano dos serviços de saúde, de assistência, de educação, né? Então, essa gente, principalmente, né, a gente que trabalha no dia a dia, a gente vê o número de jovens que nos procuram com transtorno de ansiedade, pânico, medo da cidade e tal. Então, assim, a gente precisa, desde a escola, né, trabalhar a concepção de saúde mental na perspectiva, né, mais ampla, né, porque a gente tem produzido, às vezes, grandes profissionais, técnicos, mas muito frágeis no aspecto da estrutura psíquica, né, de enfrentamento das dificuldades, né, da vida, né. Então, assim, eu acho que a gente precisa romper muito ainda com a perspectiva do ensino, né, de muito conteúdo, né, mas que não consegue perceber esse sujeito como um sujeito integral, né, que precisa aliar ao conhecimento, precisa alinhar também, né, a forma de olhar para o mundo, né. A gente tem vivido um mundo cada vez mais do consumo, né, do uso abusivo de substâncias psicoativas, né, de uma forma que às vezes, né, precisa ser compreendida, né, o porquê, né, dessas coisas, né, não é à toa, né. Então, eu espero que essa conversa a gente possa ter trazido alguns elementos, né, estou à disposição para outros momentos, né, com a equipe do Laços, né. Eu aproveito, assim, na verdade, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente, eu, a Cintia Sturdat, que também é uma professora, né, que tem vínculo com a UES, né, é professora do Instituto Federal, mas tem vínculo com a UES também. Eu, ela e a Eveline Landim, a gente produziu um artigo que fala da nossa inserção como assistente social na saúde mental, mais especificamente no CAPS, né? Então, assim, aproveito para quem quiser, né, ler um pouquinho sobre isso, né? Esse livro aqui que foi, né, tem um artigo nosso, que é da pauta social, né, mas eu acho que a gente, né, pode estar divulgando e dizendo a importância desse artigo, porque uma coisa que a gente trabalha nesse artigo é que a gente precisa produzir e sistematizar mais o nosso conhecimento na área de saúde mental, né? A gente ainda tem muitas lacunas, né? A gente tem tido algumas produções, o Eduardo Mourão, né, Vasconcelos, algumas pessoas, o Bisneto, né? Mas a gente precisa conhecer mais a política de saúde mental para entender como é que se dá a nossa inserção, né? Rompendo um pouco, às vezes, as perspectivas preconceituosas que tem, né, de que o assistente social na saúde mental perde a sua especificidade, e eu acho que isso precisa ser melhor aprofundado, porque eu trabalho com a concepção de que se eu, como assistente social, sei quais são as minhas competências, né, dentro da perspectiva do projeto ético-político, eu não vou me perder em nenhuma política pública. Pelo contrário, eu vou me somar a outros conhecimentos e é isso que se dá a competência no nosso cotidiano profissional. Obrigada e tudo de bom para todo mundo.